primeira favela do Rio de Janeiro foi constatada oficialmente pelo censo de 1920. Ficava no Morro da Providência e era composta de 839 domicílios e 6 casas de negócios. Dizem que foi organizada por refugiados da Guerra dos Canudos. De acordo com o dicionário, favela é um conjunto de casebres toscos e miseráveis onde habitam marginais. Será que é isso mesmo? Ou haverá uma outra definição de favela? Uma escola de samba naquele lugar. Sei lá, Jacarezinho, sei lá. Neste bairro reside a alegria, a tristeza não há. Compositor e poeta brotam naquele lugar. Sei lá, Jacarezinho, sei lá. Sei lá, Jacarezinho, sei lá, Jacarezinho, sei lá. Sei lá, Jacarezinho, sei lá. Sou carioca, brasileira, resido na cidade de São Sebastião, Rio de Janeiro, moro aqui no Jacarezinho. Tenho o maior prazer em dizer que o Rio de Janeiro é uma cidade que foi cobiçada a muitos por muitos. Nessa formação do Rio de Janeiro começa a se explorar, explorar, explorar. Quando eles vêm para cá, a família real fugido do bloqueio continental, automaticamente, que vai haver melhorias. Aí a gente vai ver todo esse passo imperial que nós temos aí. Havia uma urbanização, um cuidado. Então, de lá para cá era tudo mato, não tinha essa urbanização, era tudo mato, né? E aí, por sua vez, essa cidade maravilhosa começa a se expandir. Nessa que se expande, não só pela sua beleza, mas também por tudo aquilo que produzia, que dava, pelas belas aves que aqui tinha, então vai atrair, porque Dom João já traz muitos franceses, muito artista, que eles vão descrever para o mundo como é que é a beleza do Brasil. Mas ali no centro da cidade, Largo da Carioca, Praça 15, o Cais do Balão, e ali você vai encontrar a história muito bonita, uma história boa, gostosa, A partir daí, dentro dessa melhoria toda, nós vamos ter um grande marco que vai ser no governo de Pereira Passos, quando ele faz uma grande modernização. Ora, o Brasil já é conhecido por todos os lados, a cultura que vivencia-se aqui é europeia, então vamos mudar, vamos tirar essa visão de colônia. Vamos mostrar que nós temos uma metrópole brasileira. A cidade do Rio de Janeiro está inflamada, está inchada de pessoas vindo de outro lugar. Morando aonde? Morando automaticamente nos grandes casarões. E nesses casarões vão ser chamados de cortiços. E aí vamos falar da questão das favelas, por sua vez, Favelas essa que o primeiro morro que vem é o da Providência, Chega também, se constrói-se casas ali para os homens vieram da Grande Guerra Mundial, que foram os pracinhas, eles ganham casas populares, essa população negra liberta, porque aí a escravidão já acabou, esse povo está todo junto na rua, então eu tenho essa população que está vindo de outras regiões, eu tenho um negro que era cativo, que está liberto, que não tem profissão nenhuma, eu tenho aquela população que está acostumado a trabalhar servindo na cidade, como o caixeiro, como que trabalha no armazém, o entregador, o varredor de rua. Então é essa população que está aí remanescendo dentro dessa regeneração feita por Pereira Passos. E aqui mesmo dentro do Jacarezinho nós somos rodeados por indústrias e por fábricas. Muitas hoje estão até fechadas, mas é devido às políticas atuais. Mas já teve um período que, por sua vez, isso aqui, Jacarezinho era um laranjal, era uma fazenda de laranja. E aí começa a surgir as fábricas. Os moradores, na época, não tinha morador aqui, era tudo mato. Mas tinha as fábricas, então esses operários começaram a criar os seus barracos bem próximo ao seu trabalho, Invadir, criar uma cabaninha, uma casinha aqui, uma casinha ali, E nós vamos aí até despertar, por exemplo, São Cristóvão, Benfica, são bairros que surgiram devido às indústrias e fábricas que lá começaram a surgir. Então aqueles bairros, esses são bairros que vão começar a ser populosos devido a esse mecanismo industrial.
Então, esse território aqui do Jacarezinho, ele pertencia aos jesuítas, né? Como bem sabemos, né? Que tivemos o jesuíta, o Engenho Novo e o Engenho Velho. Então, com a sucessão do Marquês de Pombal e com a expulsão do jesuíta, esse território ele foi loteado. E o Jacarezinho ele faz parte desse lote, que começou a ser ocupada a partir do finalzinho do século XIX. Que aqui ao lado nós temos a fábrica da GE, mas se eu não me engano, a data, se eu não me engano, foi em 1898, foi criada ali no espaço ali uma fábrica de fósforo, chamado Cruzeiro, e no início do século XX, a General Electric ocupou espaço, ampliou os galpões, e nisso, com essa ampliação industrial, a comunidade também foi crescendo também nesse meio termo aí. No século XX, já começamos a ter a ocupação em massa do Jacarezinho. Não também só pelas fábricas também. A gente já tinha uma estação ferroviária, a estação de Vieira Fazenda, inaugurada em 1908. E uma das sugestões que eu dei para a comunidade, para as lideranças, é que fosse feito um projeto de uma data, um aniversário, uma história para a comunidade. No MEIA, a data de fundação do MEIA é a partir da fundação da estação de trem. E no Jacarezinho poderíamos também utilizar a fundação da estação Vieira Fazenda, que foi em 1908, como o ano. O mês, o dia, a gente poderia junto um padroeiro que é mais utilizado aqui na comunidade, poderíamos conversar, fazer reunião com as lideranças. Na década de 30, na década de 40, nós tínhamos essa questão da reformulação das favelas. Então, muitas favelas estavam sendo removidas de um lugar para o outro. E aqui o Jacarezinho, esse território pertencia a uma família, uma empresa, e essa empresa ela pediu a devolução desse terreno, que as pessoas que estivessem aqui que saíssem. E era uma coisa que estava se alongando na justiça. Então se formou no início da década de 40 um grupo de moradores. Eu posso dizer que foram as primeiras lideranças comunitárias e foram até o gabinete de Getúlio Vargas e conseguiu falar com a esposa dele. Alguns moradores que já faleceram contaram que ela teve aqui dentro da comunidade, ela fez essa promessa que os moradores não iriam sair daqui da localidade, porém essa promessa só foi cumprida lá na frente com o Dutra. O general Dutra ele veio aqui na comunidade em 1948 e fundou aqui dentro a Fundação Leão 13, aqui no Jacarezinho. E na década de 50 nós tivemos também a implementação das bicas. Aqui no Jacarezinho, se eu não me engano, foram 6 ou 7 bicas, tá? Que os moradores relatam que haviam na época. Também em Jacarezinho, na cidade do Rio, o ministro Arnaldo Prieto, em prévia das comemorações do Dia do Trabalho, é recebido pelo povo. Em Jacarezinho, além da nova subdelegacia, funciona agora um centro cirúrgico odontológico. Zona Norte, parte tradicionalmente industrial do Rio de Janeiro. As favelas que se estabeleceram na Zona Norte puderam crescer com mais estabilidade porque suas terras não eram contestadas e as indústrias precisavam de mão de obra. A favela do Jacarezinho, por exemplo, se situa no centro de um dos maiores parques industriais da cidade. Sobre o polo industrial aqui do Jacarezinho, durante a década de 60, 70, até o início da década de 80, nós éramos o segundo maior polo industrial do Rio de Janeiro, perdendo apenas para São Cristóvão. Nós tivemos, como eu falei, a fábrica Cruzeiro, no finalzinho do século XIX. Em seguida, nós temos a CISP, que foi inaugurada em 1917. Temos a General Electric, no início do século XX,
E após isso é uma fábrica atrás do outro. Nós tivemos a fábrica de tecido, fábrica de costura, metalúrgica que estava em alta. Grande parte dessas fábricas ocupavam ali o território da Viúva Cláudia e ali o Largo do Jacaré. O Morro do Jacarezinho é dividido ao meio por um muro. De um lado do muro fica a favela, do outro fica a General Electric do Brasil. O que faz do Jacarezinho uma favela com a qualidade de GE. Laércio Pereira de Lima. Beira do Rio, Jacarezinho. Quer que eu moro no Jacarezinho? Não. Quer que foi mais fácil pra mim. Perto, né? Vim, fiz a inscrição e consegui. Eu ganho salário. A General Electric entende que o aproveitamento de mão de obra de residente nas suas imediações é fundamentalmente importante para as nossas operações. Assim sendo, a GE participa das atividades dessas comunidades. Quanto à comunidade de Jacarezinho e Vieira Fazenda, que surgiram mais recentemente, também em consequência, até certo ponto, da General Electric, a GE vem participando, através de uma conscientização da sua responsabilidade social perante a comunidade, participando em obras sociais junto à Associação dos Moradores do Jacarezinho. A favela tem de ser interpretada, e eu acho que os dados do censo e outras pesquisas de campo vêm mostrando isso, exatamente como um local, ou seja, um espaço urbano ou espaço urbano que foi reservado e ao qual as populações de mais baixa renda têm acesso, né? E onde desenvolvem aí a sua própria estratégia de subsistência. Morar na favela é mais barato por ser um lugar cuja propriedade não é reconhecida jurídica e institucionalmente. Para o trabalhador, representa a possibilidade de ter uma casa sem pagar pelo terreno. Além disso, ela permite ao morador um acesso mais fácil ao local de trabalho, à escola dos filhos, uma série de trocas de bens e serviços que não são monetarizadas, comércio é fiado, enfim, uma série de práticas que reduzem seu custo de reprodução, o que, de certa forma, torna a sobrevivência desses grupos mais viável e compatível com o salário que ganham. Meu nome é Ana Maria de Oliveira. Tenho 62 anos, é o tempo em que eu resido aqui nesse lugar, no Jacarezinho. E tenho um filho, tenho 3 netos. Meu nome é Zé Maria Gomes, nascido em 13/12/1933, nascido esse tempo todo. Tem 85 anos, fala, bem. 85 anos eu tenho. A minha infância, como a minha mãe tinha que trabalhar, eu estudei em colégio externato. Então, da minha idade de 6 até 12 anos, eu convivi no externato. Depois, eu vim embora, né, pela minha idade, e comecei a estudar num colégio. Fiz um curso de férias na época. Aí consegui uma bolsa integral no Santa Mônica. Foi ali que eu cursei a minha primeira, no caso, primeiro ano ginasial. Fui até o 2º grau lá. Antigamente o negócio era mais calmo, né? Antes eu não tenho nem como explicar. As coisas eram mais tranquilas, entendeu? Na época era mais tranquila do que está sendo agora, apesar de que agora, nesses prezados momentos, está tranquilo, né? Em parte. Bom, eu já gostei muito, só que eu não sei se é porque o tempo em que eu moro aqui, no mesmo lugar, na mesma casa, na mesma rua, eu já tô meio enjoada já daqui.
Como era o trabalho na GE? O que você fazia lá? O que você fazia na GE? Lá era o depósito de ferramenta. Eu tomava conta do depósito de ferramenta, o pessoal precisava da ferramenta, vinha, trazia para cá e levava, pegava comigo e levava para lá para as máquinas. Você gostava de trabalhar lá? Muito, gostei muito, muito. Trabalhou por quantos anos? Trabalhei lá durante 2 anos e quase 3 anos. Eu trabalhei aqui, eu trabalhei numa creche, por nome de Tia Ruth. Ali, os primeiros meses, eu entrei para poder segurar uma vaga, eu entrei como cozinheira, mas eu só fiquei mais ou menos um mês. Depois de um mês eu passei para a sala de aula. Pode entrar. Deixa eu acender a luz. Vai querer ver lá em cima também? Pode ser. Aqui é a cozinha. Sobe aí. Ai. Eu tinha até foto de criança, mas eu acho que eu não tenho mais. Eu tinha umas fotos de creche que eu trabalhei. Acho que tá até aqui, ó. Ó, tem a foto daqui quando eu trabalhei ali na Tia Ruth. Tá tão velhinha. Ótimo. Alguns já morreram, algumas crianças já até morreram, entendeu? Uhum. Daqui era minha mãe, minha tia. Já são falecidas. Entendi. Qual é o nome delas? Sebastiana e a tia, Maria. Ah, tá. Elas moravam aqui também? Não, minha mãe morava aqui, mas minha tia morava em Del Castilho. Entendi. Daqui é meu filho pequeno, que também foi criança de creche. Entendi. Quando pequeno, hoje em dia ele já tá com 31 anos. Uhum. Entendeu? Entendi. Daqui é minha criolinha, minha neta. Antigo dele. Ele era assim. É bonito. É. Essa aqui é a copa. Aqui é a copa. A cozinha que tu não repara pra cozinha, tá? Tu tava lá em cima passando roupa. Aqui é a cozinha. Aí você mora aqui há quantos anos nessa casa? Eu moro há 45, ele mora há 80 e pouco. A mãe dele morou 104 anos, ele morava com a mãe dele. Eu não morava aqui, eu morava no bairro de Fátima. Sim. Quando eu casei, vim pra cá, eu tenho 45 anos. Uhum. Que eu tive minha filha tem 40, vai fazer 45 anos, eu vim pra cá 2 anos antes. O ensino fica por conta da Igreja Católica. E aqui chegando, eu procurei levantar o espírito da comunidade com promoção de escola e promoção de outras atividades que se referiam a obras sociais. Depois iniciamos a escola primária, a princípio com 30 crianças. Hoje, em 1977, nós temos 1.500 alunos e seguindo o primeiro grau, desde a classe de alfabetização até a 8ª série. Sou Adriana Thiago Costa, diretora pedagógica do Salesiano Jacarezinho, né? Uhum. Tem 38 anos que trabalho aqui na escola. Comecei aqui como auxiliar de secretaria e estou na direção já tem uns 12 anos, né? Uhum. Eu tive a oportunidade e o prazer de poder trabalhar com o Padre Nelson. O Padre Nelson começou essa obra a partir de uma lixeira, né? Ele olhou para uma lixeira e ele teve assim foi um visionário, vamos dizer assim, diante daquela lixeira, em fazer com que aqui dentro se realizasse o sonho de Dom Bosco, que era atender os menos favorecidos. E ele contou com a ajuda de um grupo chamado Monteiro Aranha, que ajuda a nossa escola até hoje, né? Nossa escola é subsidiada pelo grupo Monteiro Aranha, pela Inspetoria São João Bosco e por alguns parceiros que ajudam a nossa unidade. E aí, a partir desse sonho do Padre Nelson, esse grupo financiou o início da construção
da nossa escola, da paróquia. Padre Nelson recebia muita ajuda, não só do Monteiro Aranha, mas de amigos, de familiares. A comunidade era muito pobre, a comunidade passou por alguns problemas de enchente. O Padre Nelson que acolheu essas famílias, ajudou, pediu auxílio a algumas empresas, né? E nós estamos aqui dando continuidade a essa história que o Padre Nelson iniciou. Para nós, assim, é muito importante estarmos dentro da nossa comunidade para que a gente possa levar para os alunos a esperança de que eles podem mudar de vida, que eles podem mudar o destino da história deles e da família deles através do estudo. Tanto é que muitos dos funcionários nossos já foram ex-alunos, hoje são professores, e graças a Deus muitos ex-alunos estão bem, seguiram o seu caminho, né? Que aí é como se fosse um diploma para a gente, um merecimento, né? E uma vitória, porque o aluno conseguiu chegar onde nós queríamos. Esse é o nosso objetivo, ou seja, o objetivo foi concluído. Ele era muito rigoroso com a disciplina, mas independente dele ser rigoroso, os alunos respeitavam muito eles, os pais também respeitavam muito, ele ajudava todo mundo na comunidade, ele tinha muito contato com as empresas na época, Superco, General Electric, a CISPER. Então, se o Padre Nelson desse uma carta de apresentação de algum morador, essas empresas forneciam emprego na hora para eles. Não precisava nem ver a ficha, se tinha algum problema anterior, as pessoas arrumavam emprego muito rápido. E os nossos alunos, quando nossa escola é do ensino fundamental 1, né? Então, quando nossos alunos terminavam o 9º ano, ele também mandava uma carta para a escola Santa Mônica e os alunos entravam lá direto para estudar o ensino médio com bolsa de estudos. Ele sempre teve esse suporte de bolsa de estudo, tinham pessoas de outros países que financiavam os estudos dos alunos. Então, a maioria dos nossos alunos eram bolsistas naquela época e continuam sendo hoje também. Porque aí E hoje, baseado na nova BNCC, então as aulas têm sido assim mais interativas, usando metodologias ativas. Nós usamos plataformas educacional, nós temos a EDB, nós temos a CLOE, nós temos o Matfic, que é a plataforma de matemática. Nós trabalhamos via aula através de um aplicativo da Microsoft, o Teams. Isso tudo tem motivado os alunos que são de uma outra era, né, uma era digital, mais avançada que a nossa, e claro que os professores, a direção, nós tivemos que nos adaptarmos a essa nova realidade durante a pandemia. Então, a nossa escola aqui é uma obra. A obra ela é composta pela Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, né? Colégio Salesiano Alberto Monteiro de Carvalho, e nós temos também a Escola Socioesportiva Dom Bosco. Na Escola Socioesportiva, ela é um projeto social, onde eu tenho educadores que são voluntários e educadores que são financiados para poder dar aula de futebol, basquetebol e informática. Então, a comunidade tem acesso através de oficinas, dessas que eu já falei, artesanato, dança, ping-pong, capoeira, luta. Então as crianças se inscrevem e elas participam todos os sábados. É uma parceria que nós temos com a Recode, com a parte da informática, né? Com o Real Madrid, mas o objetivo dessa parceria é fornecer mesmo uma atividade física para os alunos, não é fazer com que os alunos se tornem jogadores de futebol. Então, essa parceria chegou até nós através dos próprios salesianos, porque os salesianos estão no mundo todo, são mais de 189 países.
E aí nós temos essa parceria e esse trabalho que é acompanhado tanto pelos voluntários como a equipe diretiva do colégio, por mim, pela Cristiane, que é diretora administrativa, e os professores. Com o tempo foi surgindo no Jacarezinho uma série de alternativas econômicas além do trabalho nas indústrias. O próprio comércio é um exemplo, evoluindo desde as primitivas biroscas, que ainda hoje se reproduzem, até as lojas de vestuário e eletrodomésticos e os grandes armazéns que empregam mão de obra assalariada. A favela é um espaço muito próprio, né, para os negócios, abre um espaço muito próprio a esses negócios. Meu nome é Neide Castro, eu trabalho aqui na comunidade, na loja Xandre Modas, já conhecida há 46 anos, e eu tenho 54 anos. Desde 87 que eu trabalho aqui, desde o dia 5 de maio de 87. Aqui somos eu, meu patrão e o filho, né, e 3 funcionárias. Vieira Fazenda, Amaro Rangel, vamos falar um pouco do comércio da minha comunidade. E melhor para falar disso, seu Salomão, que vende há anos aqui móveis para todo Jacarezinho, né, seu Salomão? Verdade, nós estamos aí desde 1958. 1958. Então, 61 anos trabalhando em prol da comunidade. Claro que é comércio, a gente vive do comércio, mas também nós damos assistência completa dentro da comunidade. Meu patrão está aqui há 46 anos, muito satisfeito, né? Popular, né? E assim, o estilo que a gente trabalha é bem tradicional, né? Já trabalhamos há tempo atrás com modinha, assim, mas esse estilo agora, o nosso, é mais o tradicional. Então, quer dizer, você tem aquela clientela ainda de crediário há mais de 30 anos, aquela clientela fiel. Apesar de ter vendas com cartão, nós ainda temos aquela clientela fiel de muitos anos atrás, né? E é bacana a proximidade que você tem com os clientes, né? Torna-se como uma família, amigos mesmo, não só clientes, mas amigos, né? Porque é o que eu gosto de fazer, né? Apesar de que agora eu quase não vendo, eu já fui vendedora. E hoje eu sou gerente, né? Mas assim, eu vendo também, porque é uma coisa que eu sempre gostei de fazer desde criança. Sempre gostei de vender, trabalhar com venda. O samba geralmente é fator sorte e profissionalismo também, porque o samba influi muita coisa, tá entendendo? Azul, Unido do Jacaré, Bloco Carnavalesco Não Tem Mosquito. Essas 3 agremiações, no dia 16/6/1966, achou por bem que deveria ter uma só agremiação no Jacarezinho. Daí a data dessa união, que o rosa era comum às 2 escolas e o branco era do Mosquito. Aí foi inserido o verde. Então agora a cor do Jacarezinho é rosa, branco e verde. Alô, mestre Barbeirinho! De onde você se vê? Tá aí o Jacarezinho, tá aí o seu Jacarezinho! Senhoras e senhores! Vem aí a número 1 dos seus corações! Energia, energia! Alô, Jacarezinho! Em 64 tivemos a felicidade e o governo cria o decreto 3.330, que cria as associações de moradores. E através da criação da associação de moradores, iniciamos um trabalho de debates e palestras para a elaboração do estatuto, usando o estatuto padrão fornecido pelos órgãos governamentais. E através dos debates e do diálogo, nasceu o espírito de chapa, da criação das chapas para concorrer às eleições em Jacarezinho. E nascia o Grupo Azul, nascia também o Grupo Verde, nascia a chapa amarela. As outras chapas, elas não existem, e a chapa amarela existe porque elas desaparecem depois que terminam as eleições. Meu nome é Leonardo, tenho
33 anos, sou nascido e criado aqui no Jacarezinho e atualmente estou exercendo o cargo de presidente da Associação de Moradores até o exercício do fim desse ano. E quero dizer que se for eleito, já disse aqui, se for eleito, vou trabalhar porque nós somos obrigados a zelar pelo que é nosso. E a diretoria tem que ter um conselho fiscal para olhar, para ajudá-lo, e é a minha intenção, a minha pretensão é essa. Essa vontade ela nunca surgiu de ter um cargo assim de liderança na comunidade. Nunca me preparei para isso. Com o tempo desses passeios que eu vinha fazendo, a gente vai ganhando popularidade, vai determinando alguma liderança, organizando ônibus, organizando ações sociais. Algumas vezes chamou a atenção da prefeitura, onde em 2008 vim trabalhar na prefeitura, aqui na administração regional, como apoio, né, na gestão do prefeito Eduardo Paz. E depois eu fui trabalhar, me desmontei para a liderança dentro da política. Na época, então, do partido do PMDB, que era o governador, o prefeito da cidade. E trabalhei num órgão do governo que liderava as comunidades, né? Tipo um órgão que dava apoio, com o SEDAI, com o Rio Luz, com os serviços básicos. E o Jacarezinho, ao mesmo tempo, começou a entrar em guerras, em confrontos. Eles ficaram muitos dias sem luz, os moradores, sem água. E foi um momento onde eu consegui ajudar mais a associação. Foi um momento onde muitas pessoas começaram a me conhecer. E aqui, por vontade dos moradores, né, que tinha muitas reuniões, muitos não conseguiam participar e muitos não queriam participar, porque aqui a situação na época estava muito ruim, a nível da comunidade, muitos dias sem aula. E foi aonde, por aclamação, foi levantada uma diretoria, e eu fazendo parte como vice-presidente dessa diretoria. E com a renúncia do presidente, eu assumi a associação. O último censo, que foi feito em 2010, comprado pela prefeitura, pelo IBGE, dava conta que tinha 39.000 a 42.000 moradores. Hoje nós estimamos que tenha, no Complexo Jacarezinho, mais de 100.000 moradores. Quando eu falo complexo, eu lembro das comunidades aqui ao redor, que dão ter umas 12, que também pela prefeitura é Jacarezinho. Agora aqui dentro, mesmo no Morro do Jacarezinho, devemos ter 70.000 moradores. A parte alta do azul, como diz, alguns conhecem hoje como Caixa d'Água, lá foi projetado em 1998, no início da Favela Bairro, o fim, né, das torneiras secas na comunidade. Que então teria um reservatório na parte alta, que abasteceria toda a comunidade. Foi feito esse reservatório, foi feito ligações novas para os moradores, mas nunca pôde ser ligado essa caixa d'água. E hoje é um grande elefante branco. E minha mãe e meus pais em cima, madrugada, ela trocando mangueira com o vizinho, um emprestando borracha para o outro, que não tinha água com frequência. E quando chegava era de madrugada. Hoje isso não acontece mais. Nós conseguimos uma intervenção com a SEDAI, uma bomba, uma elevatória de água, né, foi instalada aqui no Largo do Estanque. Foi inaugurada em 2007, mas nunca funcionou. Nós conseguimos tirar isso do papel com muito custo e hoje a parte alta tem água, e água em abundância. Pra você ter uma ideia, tem água que aqui sai da parte alta, que abastece ali o fundão, a Rua do Valão, e é uma água forte. Tem moradores que moram em 3º, 3º, 4º andar que não utiliza a bomba, utiliza às vezes. Isso a qualquer hora do dia tem água. Isso é um dos ganhos, fora a quantidade de transformadores, de cabos, que assim já perdemos a conta de quantos nós conseguimos trocar através da nossa intervenção com o poder público. Questão da luz elétrica também, que nem todos tinham luz elétrica. Na parte baixa da comunidade, na beira do rio, 80% das casas ali, beirando a beira do rio, eram de madeiras. Hoje nós vemos casas de alvenaria. A parte alta também
tinha algumas casas de madeira também, mas alguns, eu acho que em Beco Passa Um, o pessoal ainda fala que ainda existe barracos de madeira nessa localidade. A miséria dentro da comunidade era maior. Hoje já diminuiu um pouco. As casas, elas cresceram na verticais, todas elas. Hoje dificilmente você vê uma casa com um andar. Os comércios aumentaram grandemente, mas grande parte dos comerciantes, donos dessas lojas, não são moradores da comunidade. Então, moradores são o seu Zé ali que tem um barzinho na esquina, mas os maiores comércios são de roupas, mini mercados, açougues, grande parte deles moram fora da comunidade. Oi, eu sou o Seymour Souza. Olá, eu sou Bianca Peçanha. Fala, sou Thiago Nascimento. Olá, eu sou Mariana de Paula. Oi, eu sou Mariana Galdino. Fala aí, rapaziada, meu nome é Bruno Souza. Pega a visão, eu sou Vinícius Moraes. O LabJac é um laboratório de dados e narrativas localizado na favela de Jacarezinho, na zona norte do Rio de Janeiro, e que atua nas áreas de comunicação, produção de dados e informação. Nós decidimos começar no meio da pandemia do Covid-19, a maior crise sanitária enfrentada pela nossa geração, pois sabemos que os dados oficiais sobre as favelas não condizem com a realidade. Nós, como jovens que atuam em territórios favelados do Rio de Janeiro, nos comprometemos a produzir dados e contar histórias em que a nossa existência não fique à margem. Jovens negros, potentes, atuantes, nós somos a cara do LabJac. O grande problema hoje da comunidade de Jacarezinho é a questão do saneamento básico. Mesmo com todos os avanços, com toda a tecnologia, com toda a expertise do governo, o governo ainda não conseguiu fechar esse gargalo do saneamento básico nas comunidades. O Jacarezinho é uma das comunidades que sofre, tem comunidades que sofrem mais ainda. Mas aqui você encontra, é uma comunidade que não para de crescer, é uma comunidade que tem constante desenvolvimento. O esgoto que está projetado para o Jacarezinho, que a prefeitura vem fazer manutenção, que a SEDAI, através do governo do estado, vem fazer manutenção, é um esgoto com capacidade baixa para o que é a nossa população hoje. Você vê que o cara constrói, consegue uma indenização, um esforço, uma poupança, mais um pavimento em casa. Quando você vê, está 3, 4 andares. Mas o esgoto da rua ele não conseguiu alterar, porque é uma coisa macro. Só ele fazendo a caixinha de esgoto dele não resolve. E assim, por exemplo, hoje na Amaro Rangel ali, na Guarani, se você for lá agora, está o esgoto batendo. Porque fim de semana, mais pessoas estão em casa, utilizando água, utilizando esgoto, e a demanda não comporta. O que a gente tem hoje, a demanda atual, é muito maior do que a capacidade do esgoto. Para mim, eu considero essa comunidade aqui uma cidade. Nós temos aqui uma população equivalente a mais de 40% dos municípios do Rio de Janeiro. Mas precisa de direções. O comércio precisa ser mais organizado, eles precisam ter mais direção, eu digo assim, a nível de governo. Olhar mesmo o Jacarezinho não como uma comunidade da zona norte do Rio de Janeiro, mas olhar que ele tem um povo que trabalha bastante, que de vez em quando sofre questão de violência, mas é um povo que precisa ainda de qualificação, de mão de obra, para diminuir a violência que pontualmente o governo acha que com operações vai resolver e não resolve. Só para você ter uma ideia, o que foi gasto daqui no período de 8 anos que a UPP teve na comunidade de Jacarezinho, os milhões, as tentativas, não diminuiu nem um pouco a violência na cidade, como diminuiu agora após a UPP. Teve uma queda muito grande após a UPP ser da comunidade, a violência reduziu muito, onde tivemos moradores baleados, menos confronto, menos material bélico que o governo compra, que poderia ser investido numa Vila Olímpica, onde 2, 3 mil crianças, jovens e adolescentes poderiam estar aprendendo coisas boas. Nós tentamos colocar que é um órgão de apoio. E assim, muitas pessoas achavam que essa pandemia, como eu achei, seria algo muito pior, algo que traria mais danos.
trouxe sim, tivemos percas, né, que a gente vai conseguir repor, a nível de moradores, pessoas queridas que se foram. E a associação, naquele primeiro momento, no início da pandemia, procuramos parceria para ajudar na questão financeira com cesta básica. E a gente conseguiu avançar muito. Até agora, na semana passada, nós conseguimos distribuir para as igrejas e demais ONGs aqui na comunidade 2.000 cestas. Mas muitas pessoas, né, nessa pandemia se reinventaram. A gente hoje, em relação à pandemia, vê que está todo mundo alcançado. Famílias que viviam em precariedade continuam vivendo, mas tiveram assistência como nunca tiveram em relação à pandemia. O Jacarezinho ele se ajudou muito, fora as ajudas externas. E esse período agora, durante a pandemia e pós-pandemia, o que a gente prevê como associação de moradores é colocar cursos aqui dentro que possam fazer o morador gerar sua própria renda, porque as pessoas que resistiram nesse momento ou trabalhavam em grandes empresas que conseguiam manter a demanda de serviço através de home office, ou as pessoas que tinham seu próprio negócio. Foi lugar bom de se morar, igual ao Jacarezinho não há. Tem Rua da Glória, tem Rua Esperança e Rua Goiás. Tem lindas morenas e outras coisas mais. Tem Rua da Glória, tem Rua Esperança e Rua Goiás. Tem lindas morenas e outras coisas mais. Vieira Fazenda, Praça da Concórdia, Largo do Cruzeiro, Praça 15, Cajueiro Antigo, meu recreio querido. O azul representa o trecho mais alto da localidade. É o Jacarezinho, a maior favela da cidade. E para mim é uma felicidade. É o Jacarezinho, a maior favela da cidade. E para mim é uma felicidade. Novamente diz. É isso aí, minha gente. Alô, Jacarezinho. Vamos marcar encontro com a natureza. Falar de rosas, que beleza.